Carta aos Romanos, capítulo 10 e o versículo 13. Glória a Deus. E diz assim o versículo 13, acompanhe comigo. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Novamente, repito, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém, queridos? Feche seus olhos. Feche seus olhos e vamos orar. Pai querido e amado, nós te glorificamos. E eis aqui a tua palavra, que é santa e bendita. Que neste momento, Pai, que não seja eu, mas o teu Santo Espírito a falar através de mim. Que esta palavra venha tocar em nossos corações. E que ela venha frutificar, ó Pai, em nossas vidas. E sabemos que a tua palavra diz que nossos frutos eles glorificam o teu santo nome. Por isso nós consagramos a ti este momento, ó Pai. No nome de Jesus, em nome de Jesus. Que nada, Pai, neste momento venha nos atrapalhar. Que nada venha roubar a nossa atenção. Seja aqui, seja em nossas casas, onde quer que um dos nossos irmãos estão assistindo. Que nada venha nos roubar, ó Pai. Nós repreendemos tudo aquilo que vem para nos atrapalhar. Em nome de Jesus, ó Pai. Assim nós oramos e desde já te agradecemos. Amém? Amém, queridos? Estava buscando uma palavra do nosso Deus e Ele colocou uma palavra bem legal para que nós possamos compartilhar nessa noite. E o título da mensagem é Os Nomes de Deus. Os Nomes de Deus. Queridos, a Bíblia, ela nos diz aqui nesse texto, todo aquele que invocar. E quando nós analisamos a palavra invocar, nós vemos o seu amplo significado. É implorar o auxílio ou a proteção, é pedir ajuda, proteção, é solicitar, é suplicar, é citar em favor próprio, entre outros significados dessa palavra. E a continuação do versículo é o seguinte: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A salvação eterna. O texto nos fala também a respeito disso. E queridos, não somente isto, mas também eu vejo a salvação em vários âmbitos, em vários campos de ação da nossa vida. Sabe de uma coisa? Assim como eu falei um pouco antes de nós iniciarmos a palavra, queridos, nós temos o privilégio e a oportunidade. Você tem noção disso? Que muitos dos seus irmãos, aí para fora, em outros países, em alguns lugares, eles não têm o mesmo privilégio que você tem. Eles não têm a mesma liberdade que você tem de buscar e de adorar. Houve um tempo, e haverá um tempo, que as coisas, elas vão se afunilar. Atos, só acompanhe, capítulo 13, capítulo 9, o versículo 13 e o versículo 14, a palavra de Deus diz assim: Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, era Saulo, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E o 14, que interessante: e para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Perseguição para aqueles que invocam o nome. Atos capítulo 4, versículo 16 e versículo 18. Assim diz a palavra de Deus, dizendo: que faremos com estes homens, que eram os apóstolos?
pois na verdade é manifesta a todos os habitantes de Jerusalém que sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Verso 17, mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Perseguição para aqueles que eram seguidores. Atos capítulo 9, versículo 2. A partir do versículo 1 diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, que eram os seguidores, os discípulos, os apóstolos, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. E aí? Temos o privilégio ou não temos? Você pode glorificar a Deus por causa disso? Ainda temos esse privilégio. Aproveite. Glória a Deus. Queridos, dentro disso, qual é o nome do Senhor? Eu gostaria de ler o Salmo 83 e o versículo 18. E assim diz a palavra de Deus: para que saibam, existem várias versões, mas essa versão diz dessa maneira: para que saibam que tu, a quem só pertence o nome de Jeová, és altíssimo sobre toda a terra. A Bíblia nos fala qual é o nome do nosso Senhor. Este texto nos fala: pertence o nome de Jeová. Sabe, queridos, esta palavra é para que você possa entender a grandeza do nosso Deus. Nosso Deus é um Deus grande. Você vai entender porque eu estou falando isso. Grave este nome, Jeová. Êxodo, o capítulo 3, o versículo 10, diz assim, ó: o Senhor falando para Moisés: vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Verso 11, então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar os filhos de Israel? Ele continua no versículo 13, disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Ele fala assim, ó: o que eu direi para eles? E sabe que Deus fala para ele? No versículo 14 ele diz: disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Ele falou desta maneira, que ele era o grande eu sou. E eu sou vem do verbo ser, o mesmo que eu existo. Preste atenção. O mesmo que quer dizer estou e aconteço. Eu vivo. Eu sou, eu faço. Eu me relaciono. Eu represento. Eu sou um Deus eterno. Ele é um Deus eterno. Este é o nosso Deus. Isso nos leva a entender que quando nós invocamos o nome do Senhor, nós estamos invocando tudo aquilo que Ele é. Quando você está invocando o nome do Senhor, você está invocando tudo aquilo que Ele representa. Você está invocando aquilo que o caráter dEle expressa. Um Deus eterno. Quer um exemplo? Quando alguém te pergunta se você conhece uma pessoa, você conhece a Amanda?
antes de você responder que você conhece, logo já vem um estalo na sua mente. A Amanda, aquela pessoa que é do louvor, que ela canta, vai na igreja, que é esposa do Paulo, eu conheço. Você conhece a irmã Marta? Antes de responder, a irmã Marta da intercessão, casada com o irmão Claudinei, tal, isso, aquilo, uma mulher guerreira, tal. Eu conheço. É assim. Porque quando nós falamos a respeito do nome de uma pessoa, e quando você conhece essa pessoa, você conhece tudo que ela representa. Você conhece o caráter dela. Você conhece aquilo que ela faz. Quando você tem mais intimidade com ela, você conhece os gostos, a comida que ela gosta, o prato que ela mais gosta, e assim por diante. Glória a Deus. E é por isso, queridos, que a Bíblia, ela diz, em Oséias capítulo 6, no versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao nosso Deus. É por isso também que ele fala desta maneira, porque não basta somente conhecer. Às vezes quando nós só conhecemos, existirá determinadas situações que nós não vamos saber como agir. Tiago, capítulo 4, versículo 3, diz dessa maneira: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Pedes mal. Porque existem situações que se a gente não conhecer o nosso Deus, a gente não consegue agir, não consegue ir para frente. Eu estou passando por uma situação. Quem é Deus na minha vida? Deus. Deus é aquele que criou os céus e a terra. Deus é... Queridos, nós devemos conhecer o nosso Deus. É por isso que esta palavra diz que nós devemos prosseguir em conhecer. É dia após dia. É dia após dia que você vai conhecendo Ele. É dia após dia na sua oração, no seu momento de intimidade, que você vai conhecer. E você, no momento oportuno, vai clamar, vai invocar a este Deus. E Ele vai realizar um milagre na sua vida. Esta é a importância de nós prosseguirmos em conhecer. E mesmo que nós passarmos a vida toda, nós ainda não vamos conseguir. Por quê? O nosso Deus é muito grande. O nosso Deus, Ele é tremendo. Queridos, a Bíblia nos mostra títulos, nomes adicionais, alguns sufixos, gramaticalmente falando, diversos nomes e significados diferentes para o nosso Deus. Eu gostaria de compartilhar alguns com vocês, mas até mesmo antes, Êxodo, o capítulo 6, só um exemplo, o versículo 2 diz assim: falou mais Deus a Moisés e lhe disse: eu sou o Senhor. Verso 3, aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Olha aí, Deus Todo-Poderoso é uma tradução do hebraico, é o Shaddai. Isso significa o Deus que é suficiente. Isso significa o Deus que é todo-poderoso. E isso significa que é o Deus que é a fonte de todas as bênçãos e proezas. É o Shaddai. Nomes com significado específico para situações que os personagens estavam passando em sua vida. Talvez você vai se identificar com alguns desses nomes de Deus que nós iremos compartilhar. E todos eles revelando o amor e proteção que Deus tem pelo seu povo. Olha que lindo. Amor e proteção que Deus tem pela tua igreja. Aleluia. O primeiro nome, agora nós vamos voltar lá em Salmo 83, naquele nome, que é Jeová Jiré. Gênesis, capítulo 22, e o versículo 2, a palavra de Deus
ela diz assim: acrescentou Deus para Abraão: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Versículo 7. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Versículo 13. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: Jeová Jirê, o Senhor proverá. Sabe, queridos, esta palavra, em sua amplitude, ela expressa o grande amor e cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Talvez você esteja em uma situação de desespero, talvez você esteja perdido, sem uma solução, mas esta palavra diz que Ele é Jeová Jirê sobre a sua vida. Esta palavra diz para você que está desesperançado, para você que neste tempo de pandemia já perdeu as esperanças. Sabe, aquela pessoa, até mesmo nós, se não tomarmos cuidado, às vezes não consegue enxergar mais a luz no final do túnel. Essa palavra é para mim e para você. Creia que Ele é Jeová Jiré sobre a sua vida. Creia que o Senhor proverá em sua vida, em sua família. Invoque a presença e o nome do nosso Senhor sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre um problema que você tem de saúde, sobre o seu trabalho, sobre a sua despensa, sobre os acontecimentos da vida. O Senhor proverá. O Senhor proverá. E queridos, provisão não somente nas áreas materiais, mas provisão em todas as áreas da nossa vida. Eu creio nisso. Em todas as áreas da nossa vida. Sabe, queridos, estávamos mortos em nossos pecados, destinados ao matadouro, à perdição eterna, mas aprouve ao Senhor. Assim como Ele providenciou um carneiro para Abraão, Ele providenciou um cordeiro santo para mim e para você. Ele é o Deus da provisão. E se eu e você, nós estamos aqui, é porque Ele fez isso para com as nossas vidas. Ele te deu vida, Ele te deu vida, Ele te deu vida. Aleluia. O segundo, Jeová Shalom, o Senhor é paz. Oh glória! Juízes, capítulo 6. Glória a Deus. Enquanto eu abro a palavra de Deus, você pode ir glorificando aí no seu lugar. Juízes capítulo 6. Queridos, neste contexto, Israel enfrentava a grande opressão dos midianitas. E isto por consequência dos seus próprios pecados. Aquele povo se afastou e não deu ouvidos a Deus. Desobedeceram e sofreram as consequências. O versículo 6 do capítulo 6 diz assim que Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Sabe por quê? O que eles plantavam, eles destruíam. O que eles tentavam construir, eles destruíam. Eles estavam passando uma opressão terrível. E aí, no final do versículo, ele diz que os filhos de Israel, eles clamavam ao Senhor. Verso 7, novamente, tendo os filhos de Israel clamando ao Senhor. Olha que interessante. Eles clamaram ao Senhor por causa
dos midianitas. E o verso 10 diz assim: e disse: eu sou o Senhor, que é um profeta falando, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, contudo, não destes ouvidos à minha voz. Consequência do pecado, eles estavam sofrendo, não estava dando nada certo para eles, mas por sua grande misericórdia, Deus é maravilhoso. Ele chama um homem chamado Gideão. E nós vemos aqui no capítulo 6, no versículo 14, que ele diz dessa maneira: então se virou o Senhor para ele e disse assim: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? E ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Verso 22. Glória a Deus. Ele diz assim, ó: e viu Gideão, que era o anjo do Senhor, e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Ele reconheceu, mesmo ali sentindo medo, ele reconheceu que era o anjo do Senhor falando com ele. E o verso 23 diz assim: porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo. E quando ele disse esta palavra para Gideão, tocou na vida dele de tal forma, foi impactante. Eu fiquei imaginando aquele momento, o próprio Senhor falando para ele: paz. E aí vê a continuação no versículo 24: então Gideão edificou ali um altar. E ele continua, ele chamou de o Senhor é paz, Jeová Shalom. Queridos, é muito importante nós conhecermos estes nomes. E sabe, queridos, muitas vezes na nossa vida nós passamos por dificuldades, não é verdade? Passamos por situações que nós não gostaríamos de estar passando. E às vezes chega ao ponto de nós até declararmos: não dá para suportar mais. Não dá. Eu vou largar tudo. Eu vou desistir. Eu não vou continuar. A situação, ela está difícil. Mas, queridos, aí vem esta palavra, Jeová Shalom. Ele é contigo. Você vai vencer. Eu não sei o que você está passando, queridos, mas você vai vencer. Porque Ele é a sua paz. É por isso que em Filipenses capítulo 4, versículo 7, a palavra de Deus, ela diz assim: é a paz de Deus que excede todo entendimento. Sabe aqueles momentos, como a gente está comentando aqui, que você está ali, às vezes no seu quarto, pensativo, mas vem uma paz que você não sabe de onde vem, e aquilo toma a sua vida, que você fica tranquilo, mesmo em meio à tempestade. E a palavra de Deus fala que a paz de Deus é uma paz que excede todo entendimento humano. E ele continua: essa paz guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Glória a Deus. Sabe, queridos, nós vamos compartilhar o último nome aqui, mas antes eu gostaria de compartilhar outros com vocês. Tem o último ponto que eu vou explanar um pouco melhor. Existe outro nome também, que é Jeová Nissi. Este nome tem o significado: o Senhor é a minha bandeira. Está lá em Êxodo capítulo 17, do 1 até o 15. O outro nome também que nós temos é Jeová Raá, em Salmos 23, que é o Senhor que é pastor. O outro nome é Jeová Tsedkenu, que está em Jeremias 23, o versículo 6, o Senhor que é justiça. E o outro nome é Jeová Shammah,
que está em Ezequiel, capítulo 48, versículo 35. O Senhor está ali. O Senhor está presente. E antes de compartilhar o último ponto, queridos, essa semana nós tivemos um momento muito especial. Nós fomos ali na frente do posto do Nova Marília, interceder pela vida do nosso pastor que estava ali, internado. E quando nós chegamos lá, a irmã Marta, líder do Ministério de Intercessão, nos deu uma direção. E nós nos espalhamos ali na frente daquele lugar. E você que estava aí na sua casa, eu creio que você estava orando também, aquelas pessoas que estavam junto conosco em oração. E queridos, tem tudo a ver com este último nome que eu falei, Jeová Chamar. O Senhor está ali, o Senhor está presente. E quando eu levantei as minhas mãos, eu levantei as duas mãos para começar a orar e interceder, não somente pelo nosso pastor, mas por todas as pessoas que estavam enfermas, algo diferente começou a acontecer. O ambiente mudou naquele lugar. Com as minhas mãos estendidas, algo começou a acontecer. Eu senti que eu não estava sozinho ali, além dos meus irmãos, mas a presença do nosso Deus estava naquele lugar. De repente nós estávamos orando, passa um carro, falou, oh glória a Deus. Aquilo me contagiou, que eu falei, oh glória. O carro foi embora. Que momento precioso, queridos. Sabe, queridos, nós devemos conhecer essa palavra não somente no nosso intelecto, mas nós devemos vivenciar a cada uma dessas verdades. E nós tivemos resposta de oração naquele dia. Foi muito bom. Glória a Deus por isso. E o último, Êxodo capítulo 15, versículo 22. Glória a Deus. Nós vamos falar a respeito de Jeová Rafá. Oh glória. A partir do versículo 22, na verdade aqui até o versículo 26. Queridos, o contexto dessa história é após Deus libertar o povo de Israel das mãos e da escravidão do Egito. Após libertar o povo da escravidão e punindo os egípcios com várias pragas, Deus, Ele declarou que Ele era o Deus de cura na vida daquele povo. Jeová Rafá é o Jeová, é o Senhor que te sara, é o Senhor que te cura. Foi assim na vida daquele povo, e eu creio que é assim nos dias de hoje também. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje. Ele não é um Deus eterno? Ele é o mesmo eternamente. Quantos aqui, e você que está aí na sua casa, precisam de uma cura do Senhor? Pode levantar sua mão. Quantos precisam de cura? Eu também, queridos. E independente de qual seja, física, espiritual, emocional, física nessa época de pandemia, entre outras doenças, como está ultimamente, estamos sofrendo tanto, e nós necessitamos desse Deus de cura, de Jeová Rafá em nossas vidas. Cura espiritual. Existem muitos que estão doentes espiritualmente, queridos. Existe, que necessitam de um toque de Deus, para se levantar, para se reerguer. Cura emocional. Pessoas depressivas. Pessoas que andam como ovelhas sem pastor. Debilitadas. Doentes. Necessitando de um toque de Deus. Sabe, queridos, esse texto é muito lindo. E aqui, o seu nome, Jeová Rafá, que o Senhor coloca, Ele declara que Ele é um médico divino, daqueles que obedecem a sua palavra. E Ele mantém a saúde de todos esses que obedecem.
Sabe por quê, queridos? Porque isso faz parte da sua natureza. Olha o que diz aqui o versículo 26. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos a seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos. Aí ele fala: nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor Jeová Rafá. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, e aí? Deuteronômio. A gente já está encerrando. Capítulo 30, versículo 19 e o versículo 20. Assim diz a palavra de Deus: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e tua descendência. Presta atenção no versículo 20. Amando o Senhor, teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade. Olha que interessante, queridos. Aqueles que dão ouvido, que se atentam à voz e se apegam a Ele. A nossa vida depende disso. A nossa vida depende do nosso Senhor. E sabe, queridos, seja o mais simples ou mais complicado problema aos nossos olhos, Ele é um Deus poderoso para nos curar. Ele é um Deus poderoso para nos sarar. Marcos capítulo 1, versículo 29 até o versículo 31, nós vemos a cura da sogra de Pedro, que estava ali acamada com febre. De repente chega o Senhor Jesus, toca nela e ela é curada. Lucas capítulo 7 nos fala a respeito da cura do servo de um centurião. Não precisou nem do Senhor ir lá. Aquele centurião, ele acreditou, falou: somente com uma palavra do Senhor o meu servo será curado. Para o Senhor não existem barreiras, para o Senhor não existem fronteiras. Se você orar aqui, uma pessoa lá no hospital, ela pode ser curada. Se você orar aqui, uma pessoa lá do outro lado do país, ela pode ser curada. Uma pessoa em outro continente, ela pode ser restaurada, porque é o Senhor que faz este milagre. Marcos capítulo 5, versículo 25, nos fala a respeito da mulher do fluxo de sangue, que sofria durante 12 anos, mas bastou ela tocar no manto do Senhor, e ela foi curada. E ela foi curada. Seja qual for a sua necessidade, Ele é Jeová Rafá sobre a sua vida. Ele pode te curar. Você toma posse desta palavra? Glória a Deus. E como eu disse, resumindo, todas essas coisas que eu falei, nosso Deus é um Deus de amor. Resumindo tudo, é para amor e cuidado de todo o teu povo que Ele se apresenta dessa maneira. Amém, queridos? Glória a Deus. Nós já vamos orar baseado nessa palavra, mas antes disso, ouça essa canção. Você que está aí na sua casa também, preste atenção. Glória a Deus. Se você quiser fechar os seus olhos. Sabe, queridos, se você tem alguma coisa para apresentar agora diante de Deus, alguma necessidade dentro daquilo que a gente falou, aproveite agora. Seja enfermidade, seja outra coisa, apresente diante de Deus. Amém. Glória a Deus. E acalma o meu pensar. Se concentre em Deus neste momento. Me levas pelo fogo, curando todo
Apresente a tua causa, querido. Confio em ti. Confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Se você tem alguém para apresentar, aproveite este momento. Apresente essa pessoa diante de Deus também. Oh, Deus. Creio que tu és a vida. Sim, Deus. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, Nós precisamos do Senhor, eu Pai. preciso de ti. Aleluia. Me escuta Aleluia. quando clamo. Senhor, nós cremos em Ti, Pai. E Nós acalma cremos que o Senhor é um Deus eterno. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em ti. Confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio sim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível. Aleluia! Para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, porque nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que Aleluia. tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, queridos. Glória a Deus. Ainda com seus olhos fechados, vamos orar e agradecer ao Senhor. Pai Santo e Fiel, nós agradecemos o Senhor, a Deus, por este momento tão especial. Querido Deus, nós tomamos posse de tudo aquilo que o Seu nome representa em nossas vidas. Nós tomamos posse, ó Pai, da nossa paz, da nossa cura. Nós tomamos posse, ó Pai, da Tua justiça em nossas vidas. Nós tomamos posse, ó Deus, da Tua provisão.
Deus santo e fiel, nós tomamos posse do milagre que o Senhor já operaste neste momento. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Só temos que te agradecer pelo teu grande amor e pelo teu grande cuidado. Assim nós oramos, Pai, e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor aí no seu lugar? Aleluia! Glória a Deus. Estenda as suas mãos, fique de pé no seu lugar, estenda as suas mãos. Nós vamos encerrar. Glória a Deus. Amém, queridos? Antes de encerrar, dando aqui a bênção apostólica, eu quero convidar você a orar mais uma vez pela família pastoral. Nós aqui reunidos, sei que nós oramos, comentamos a verdade, mas aqui no culto, nós e você aí da sua casa, gostaria de orar pela família pastoral neste momento mais uma vez. Orar para esse Deus, Jeová Rafá, esse Deus de cura. Amém? Como eu disse, o nosso pastor, ele está bem, mas vamos orar para que logo mais ele saia daquele lugar e esteja aqui conosco novamente. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos mais uma vez e ore juntamente comigo. Deus santo e fiel, assim como nós comentamos inúmeras vezes a respeito deste nome tão poderoso do Senhor, Jeová Rafá, mais uma vez nós invocamos aí. Deus, neste momento, visita, ó Pai, o nosso pastor naquele lugar, no nome de Jesus, e cura, Deus, restaura. Se há algo ainda, ó Pai, que necessita de restauração em sua vida, nós pedimos, restaura neste momento, Deus, e que a tua cura repouse sobre a vida dele naquele lugar, não somente dele, mas de todos aqueles que estão naquele hospital, em todos os hospitais espalhados pela face desta terra. Declaramos a cura do Senhor sobre cada um, no nome de Jesus, em nome de Jesus. Continua, Pai, a abençoar a nossa pastora. Continua, Pai, a abençoar, ó Pai, o Davi também, no nome de Jesus. Aguardar e abençoá-los ele a cada dia, para a glória do teu santo nome. Cuida, Deus, em todas as áreas. Assim nós oramos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Tomamos posse, Deus, da vitória. Tomamos posse da vitória. Estenda as suas mãos. Eu quero despedir vocês. Que o amor de Deus, que a graça resgatadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que o doce consolo do Espírito Santo seja com a minha vida, seja com a sua vida, seja com todas as igrejas espalhadas pela face dessa terra, e que eu e você possa dizer amém, amém e amém. Aplauda o Senhor mais uma vez. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe, queridos.